E aí, família, seja muito bem-vindo a esse evento online e gratuito. Aqui é um workshop que a gente criou para falar sobre para falar sobre você, para falar sobre nós, para falar sobre a nossa família. E de verdade, eu estou muito empolgado por estar aqui com vocês hoje. Esse evento é um sonho virando realidade. Esse evento foi criado com muito carinho, especialmente para você que tem diversos problemas dentro da sua família, mas que não desiste, que luta, que reluta e quer resolver. E é por isso que você está aqui hoje. Eu agradeço imensamente a sua decisão de estar aqui. E nós vamos criar uma proximidade aqui hoje juntos. Eu não quero sair daqui sem a gente ter essa proximidade. Eu não quero sair daqui sem a gente criar um relacionamento, um calor humano e sair daqui resolvidos em lutar pela nossa família. Eu acredito que a família é aonde começa toda a sociedade. A família, o seu lar, a sua casa, é o lugar onde a sociedade se inicia. Tudo que é feito dentro da família é colocado lá fora para a sociedade. Se a gente quer ter algo melhor, a gente precisa iniciar pelas nossas famílias. Você um dia decidiu construir uma família, mas família, como dizem, não tem manual, não tem como a gente saber algumas coisas. E a gente vai errando e errando e errando. Às vezes esses erros fazem com que a gente se torne, construa um relacionamento ruim, um relacionamento difícil. E isso pode fazer com que simplesmente a nossa casa e o nosso lar se transformem num lugar caótico, num lugar ruim e num lugar confuso. Só que eu quero te dizer uma coisa. Eu quero te dar uma notícia essa noite. A notícia é a seguinte: existe vida magnífica dentro da família. É isso que eu quero deixar para você. Eu quero segurar um pouquinho para a gente começar, para deixar o pessoal ir entrando, começar a interagir. Então eu quero fazer alguns combinados com vocês aqui. O primeiro combinado é o seguinte: você fique à vontade, aqui é a sua casa, tá bem? Eu queria muito ter feito essa live na minha casa, no meu sofá, mas a infraestrutura ela realmente precisava ser maior. A minha conexão na internet não era tão rápida assim, então a gente decidiu fazer isso em estúdio e estamos aqui com toda essa equipe maravilhosa para entregar o melhor para vocês. Falem se o áudio tá bom, comentem se o áudio, se a imagem, se não tá travando. A equipe aqui está pronta para resolver qualquer problema técnico que possa aparecer para que a gente tenha uma comunicação direta, tranquila, beleza? Então, primeira coisa, fique à vontade para comentar, para colocar as suas dúvidas, o que você quer ouvir nessa live. Talvez a gente consiga ainda responder algumas coisas. Então, comente, comece a colocar os seus comentários. Segunda coisa, eu queria criar um código aqui entre nós. O código é o seguinte: quando a gente começa relacionamentos, a gente precisa criar formas e laços entre nós. Então, o código é, você sabe aquele emoji que parece uma mão, em posição de oração ou posição de gratidão? Esse emojizinho, eu quero que vocês usem deles e abusem como gratidão, como se fosse um insight, assim, uau, que insight que eu recebi agora. Põe esse emoji vai ser o nosso código. O que ele significa dentro do nosso evento FR Code? Ele significa que nós estamos conectados. Ele significa que nós estamos voltando para dentro de nós mesmos e examinando a nossa vida, a nossa alma e o nosso coração. Eu não sei qual foi o motivo pelo qual você chegou até aqui. Foram algumas propagandas que a gente veiculou aí desde o fim de semana até hoje, quinta-feira. E foi muito engraçado, Eu que não sou da internet também, começar a produzir essas coisas é muito interessante a gente viver esses momentos. E eu vi que o que mais chamou atenção foi aquele assim: seu casamento tá ruim? Então separa um tempo para me escutar. Esse foi muito legal, eu gostei demais. A maioria das pessoas se inscreveu por causa desse vídeo. Então eu quero te dizer, não separe. A gente recebeu mensagens particulares falando que o casamento está destruído, separação aí logo à frente vindo, traição, diversas situações que são as situações difíceis, pesadas de um casamento. E a gente vai tratar desses assuntos com muita clareza, com muita delicadeza também, aqui dentro desse evento, desse workshop chamado FR Code. Como é que tá aí, Lauro? Tranquilo? Tudo certo, Chico?
funcionando beleza. Gente, obrigado pela presença de vocês. Se não fosse vocês, isso aqui não existiria, toda essa estrutura seria em vão. Então, vamos lá, vamos conectar, vamos começar. O que vocês acham? Bora? Bora? É o seguinte, eu tenho usado esse código aqui, somos todos família. Por causa de força, por causa de decisão, por causa de uma proteção que a gente coloca aqui. Nós somos família e lutamos por ela, e existimos por causa de família. A sua existência foi fruto de uma família, por mais que ela não fosse a melhor família, mas foi fruto de uma família. A nossa existência se dá por isso. E é por isso que, para mim, esse assunto é tão importante e por isso eu quero me apresentar para vocês. Quem é o Rodrigo? Quem é o Rodrigo Franco Neto, que apareceu essa semana na internet falando um monte de coisa de família, filhos, casamentos, separação? Vamos lá. Eu sou Rodrigo Franco Neto. Eu sou médico formado por formação, sou esposo e sou pai há 7 para 8 anos. Tenho 3 filhos, o Daniel de 7 anos, o André de 5 anos e a minha filhinha Júlia de 2 meses e alguns dias. E talvez como você, a minha história também foi uma história onde foi um começo muito bom, um namoro gostoso, algo bacana de se viver, um casamento muito bom, mas depois comecei a viver uma situação que aí a gente vai falar sobre isso aqui. Mas o ponto é, eu quero contar para vocês hoje o que aconteceu. O que aconteceu e o que acontece na maioria das famílias. Eu descobri algo. E essa descoberta minha me fez motivar a estar aqui com você hoje. Eu descobri que sim, existe vida magnífica em família. Existe vida magnífica em família. E você pode se perguntar, o que é magnífico, né? Na concepção do Rodrigo, é uma vida muito boa em família? Isso é mentira. E eu concordo com você em parte, porque eu também até pouco mais de um ano atrás, eu vivia numa situação muito ruim na minha casa. Mas por estar vivendo o que eu tenho vivido hoje, pela transformação que aconteceu na minha vida e da minha família, é por isso que eu estou aqui hoje. Eu quero apresentar para você que sim, eu quero te mostrar que sim, é possível viver uma vida magnífica em família. O que para mim, para o Rodrigo, é uma vida magnífica? São 2 coisas. E é exatamente essas 2 coisas que você mais quer na sua história, que você mais quer na sua vida. Você só quer paz e felicidade. Você só quer essas 2 coisas. Por quê? Você quer ser feliz. Você vive a sua vida trabalhando, vivendo, buscando coisas para ser feliz. E você também quer paz. Você quer deitar no seu travesseiro de noite sem aquele julgamento de eu não estou bem, eu estou ansioso, eu não estou conseguindo dormir. Eu quero paz no meu coração, na minha vida. Para mim, vida magnífica é paz e felicidade plena, combinadas. É isso que eu quero apresentar para você. E é isso que a gente vai começar a viver hoje. Você está preparado? Você está preparada? Então vem, vamos começar. Esse curso, quando eu pensei nele, a imagem que me veio na cabeça é o seguinte. A nossa vida, ela tem códigos, ela tem diversas situações, nuances, coisas, pequenas que a gente não consegue perceber, não é tão óbvio. E quando a gente vai caminhando, a gente vai se deparando com paredes na nossa vida. É basicamente como se nós estivéssemos dentro de um labirinto. E nós nos casamos. Então os nossos códigos se unem com os códigos de outra pessoa que casou com a gente. No terceiro momento, filhos nascem e outros códigos se juntam a esses códigos. Eu falo códigos como se fossem diversas situações que a gente não consegue decifrar. É difícil de decifrar, porque não existe manual. E aí o que acontece na nossa vida? A gente vai andando nesse labirinto. E tem uma hora que a gente se distancia do nosso cônjuge e vai buscar outro caminho. Os filhos se distanciam também e vão buscar outros caminhos. E isso parece uma coisa sem fim. E cada um começa a buscar os seus interesses dentro desse labirinto. E a gente se perde dentro de uma mesma casa, com 4 paredes. Você não tem conexão
com seu esposo, com a sua esposa, com o seu marido. Começam problemas difíceis como brigas sem fim. Começam problemas como xingamentos, a hostilidade. E tudo isso vai levando a gente a começar a minar a nossa felicidade. A raiz do que a gente realmente estava buscando e querendo. Só que o que acontece dentro dessa casa? Dentro desse labirinto, e você vai concordar comigo, existe um caminho. Ali dentro existe um caminho que vai levar à tão sonhada vida magnífica, à tão sonhada vida extraordinária em família. Só que a gente não percebe esses caminhos. O que eu quero apresentar para você hoje é te colocar dentro desse labirinto para você dizer, uau, eu estou nessa posição. Meu marido está, minha esposa está nessa outra posição. Meus filhos estão nessa outra posição. E nesse labirinto a gente vai encaixando para se encontrar e então olhar, sim, o destino tão desejado. Você está num lugar que talvez para você é muito desconfortável. Talvez para você é ruim hoje estar nesse lugar. E você quer chegar num outro lugar, mas a sua visão não te permite nem enxergar isso. Existe como se fossem nuvens na frente. E você gostaria de chegar lá, mas não consegue. É difícil, é pesado, existem diversos bloqueios e barreiras que te impedem de chegar lá. Mas hoje eu quero começar a dissipar essas nuvens, esse quadro escuro, para você sentir, uau, é aqui que nós estamos. E aqui que nós vamos começar o nosso caminho e a nossa história magnífica. Tem uns comentários aí, deixa eu ver. Valeu, Lauro. Olha só, graças a Deus minha família é uma bênção, tenho 10 anos abençoado de casada, mas todo o conteúdo que edifica eu procuro aprender. Essa é a Cheyenne Knupfer. Cheyenne, uau, você é uma privilegiada. Você corresponde a menos de 5% dos casais. E se você está aqui, é fantástico. Isso demonstra, eu tenho aprendido que não existe limite para algo que está muito bom. Se está muito bom, pode melhorar mais ainda. Então, Cheyenne, parabéns por você estar aqui. Estou acompanhando José Mário de Lima. Será muito bom para mim, com certeza, José. Com certeza. Isso daqui vai edificar. Nesse momento estou separada, mas quero mudar essa história. Maria Zelo. Maria, pode ter certeza que com os códigos que a gente vai falar aqui hoje, você vai ter ferramenta suficiente para tomar uma decisão. E se você quer voltar nesse relacionamento que está em ruína, você vai ter bagagem para isso. Meu casamento não está bom, ele saiu de casa, Analice. Analice, isso é muito triste, a maioria das famílias passa por isso. Infelizmente é a maioria. Mas a gente também vai tratar disso aqui. Eu estou quase separando. A Mega Elias. Meus ciúmes e minha desconfiança acabou com o meu casamento. Olha, aqui a Analice falou isso, meus ciúmes acabou com o meu casamento. A gente vai falar exatamente sobre isso, por que que isso acontece. Galera, fantástico. Obrigado pelos comentários. Isso aqui... Ok. Deixa eu só colocar aqui, né, então, no Instagram também. Tarará. Bora lá. Enfim... Eu quero colocar para vocês aqui todo um panorama de fundo. São princípios que eu descobri. E eu vou gastar um tempinho aqui falando um pouco sobre a minha história. Sobre a história que aconteceu comigo e com a minha esposa. Que talvez não é muito diferente da sua história. Eu era um menino, né, um jovem, começando a juventude com muitos sonhos. Um desses sonhos era ter uma família massa. Era ter uma família onde eu tivesse amor, companheirismo, onde a gente se divertisse, onde a gente chegasse em casa e tivesse aquele ambiente saudável, aquele ambiente harmonioso, que eu chegasse no sofá, brincasse com as crianças, a gente rolasse. Eu venho de uma família cristã, então eu tinha vontade de fazer cultos com essas crianças e a gente falar com o nosso Deus livremente e simplesmente os anos foram passando, eu casei, nasceu o nosso primeiro filho e nada disso começou a acontecer. E simplesmente um ano atrás do outro
foram diversos problemas que nós começamos a enfrentar, a começar pelo jeito que eu queria criar os filhos e o jeito que a Romina, minha esposa, queria criar os nossos filhos também. E isso começou a dar interferência no nosso relacionamento. A gente, sem perceber, né, primeiro inconscientemente, começamos a notar que começamos a nos desgastar. Mas eu puxava a sardinha para o meu lado, ela puxava para o dela, e a gente começou a se distanciar nesse labirinto. E o que aconteceu? Briga, desentendimento. Começamos a ter discussões. E a vida foi acontecendo. E a gente não foi lidando com esses problemas lá atrás. Isso foi crescendo, igualzinho uma avalanche, uma bola de neve começou a fazer. E o que eu comecei a sentir? Comecei a sentir uma certa situação de incômodo primeiro. Depois eu comecei a sentir um desânimo. Eu comecei a pensar, poxa, por que as coisas não acontecem na minha família? Por que, poxa, a família tal é tão boa e a minha família não é assim? Por que os filhos dos outros não os obedecem e comigo, ou melhor, os obedecem e comigo eles desobedecem? Por que o meu relacionamento com a minha esposa, a gente não consegue crescer, não consegue pensar, não consegue planificar, o dinheiro vai embora, rápido, fácil? E isso começou a acontecer dentro da minha família. Eu olhava para os filhos e não tinha outra maneira de conseguir o respeito deles a não ser brigando. Eu não conseguia encontrar outra maneira. E essa briga, essa carga que eu jogava em cima deles fazia com que eles mesmos se voltassem contra mim. Eu ficava agoniado com aquilo, desesperado. Eu falava, como pode ser? Eu sempre sonhei com isso e isso daqui virou um caos. Olha essa casa, olha a bagunça, olha... A gente não consegue controlar nada. E isso começou a me desesperar. Isso começou a me dar uma angústia sem fim. E eu tenho um padrão de ser mais depressivo, de começar a sentir assim, eu vou desistir. Não tá dando certo, eu vou desistir. Eu comecei a ter pensamentos assim. Eu comecei a cair na cama, não ter vontade de acordar, não ter vontade de fazer as coisas. E isso talvez acontece também com você. Mas tem gente que acontece o contrário. É interessante, tem gente que começa a ter ansiedade, começa a não dormir, começa a ter coceira no corpo, gastrite, começa a ter vários outros sintomas que fazem com que essa ansiedade também destrua o relacionamento. No meu caso era a depressão. No caso da minha esposa era a ansiedade. E a gente começou a se distanciar cada vez mais. No fim das contas, eu cheguei no fim de 2019 com uma casa extremamente, um ambiente ruim. Um ambiente onde só existia realmente briga, confusão. Eu já não conseguia mais olhar para os meus filhos e ter uma visão de os próximos 7 anos como se fosse algo saudável, não. Eu via só a destruição da nossa família. Eu projetava para 7 anos mais e eu falava, se continuar desse jeito, esses filhos vão se perder. Esses filhos não conseguem ter controle emocional para seguir adiante. E tudo isso me fez tomar uma decisão. E essa decisão foi a seguinte: ou acaba, ou a gente muda tudo isso daqui, ou então o nosso relacionamento está fadado à falência, ao fracasso. E a gente vai destruir a nossa família. Quando eu pensei nisso, quando aconteceu isso na minha família, foi o ponto em que, eu digo, várias coisas começaram a convergir. Eu comecei a buscar respostas. Eu comecei a fazer perguntas. Por que isso? Por que aquilo? E essas respostas começaram a surgir. E é engraçado porque algumas respostas, igual a vocês, começaram a surgir das redes sociais. Alguns influenciadores começaram a colocar conteúdo sobre isso. Eu comecei a entender, a ver, a me enxergar nesse contexto. E eu comecei a juntar as peças de um grande quebra-cabeça. Tudo isso eu estou contando porque faz parte de um entendimento de algo maior que eu quero deixar para vocês hoje à noite. Eu quero colocar para vocês algumas situações e alguns conceitos que podem sim fazer o pano de fundo da sua história e fazer com que você comece a viver a vida magnífica dentro da sua família. Tem mais comentário aí, Laura? Me manda aí. Comentem, gente. Comentem.
Isso daqui é importante, essa troca e esse relacionamento que a gente está começando agora. Beleza? Minha esposa é mulher e tanto. E tem uma facilidade de resolver minha vida financeira. Ou melhor, dizendo, nossa, mas a depressão dela não deixa nos ter uma vida normal de casados. Esse aqui é o Elias. Elias, é o seguinte, cara. Isso é uma coisa muito boa, por um lado, ela tem qualidades, mas por outro lado, essa depressão, com certeza, há algo faltando. E a gente vai falar daqui a pouquinho, quando eu começar a falar sobre os passos para a gente ter essa vida magnífica. Eu quero que você consiga captar essa mensagem. Mateus, e quando o amor acaba, pode voltar? Mateus, eu quero te responder, eu vou te adiantar uma coisa. Eu quero te dizer assim, o amor não acaba. O amor jamais acaba. Pega esse código. O amor jamais acaba. O que acontece com o amor? Na verdade, a gente confunde amor com outros sentimentos de alegria, tesão, paixão, outras coisas. Mas o amor, ele pode ser um sentimento, ele pode gerar algumas emoções. Mas o amor, ele não é de fato um sentimento. O amor, ele é um princípio. O amor, ele é muito maior do que isso. O amor, ele parte de uma decisão. Eu vou te falar da seguinte forma. Pega esse código. Se tiver uma caneta, anota. Amor é igual a gastar tempo com uma pessoa. Gastar tempo com uma pessoa é igual a gastar vida com alguém. Quando você dá o seu tempo para alguém, você está dando a sua vida para alguém. E vida dada para alguém se transforma simplesmente em vida magnífica. Esse é o maior presente que você pode dar para alguém. O amor transformado em tempo que é transformado em vida. Esse é o maior presente que você pode dar para alguém. Pegou o código, Mateus? É o seguinte. Eu estou esperando a minha esposa chegar aqui, que eu queria conversar com ela. Mas filho pequeno, a nossa filhinha, ela chorou bastante agora à noite e tal, então talvez ela não vai conseguir estar aqui. Mas se ela vier, eu quero apresentá-la para vocês e eu quero colocar o lado dela da história para vocês também. Mas nesse momento, eu quero mostrar para vocês o caminho. Eu quero mostrar para vocês os códigos que me fizeram sair da condição de uma família totalmente desgastada, totalmente ruim, totalmente sem uma visão de esperança para o futuro, a ter uma família que sim, faz sentido, que eu tenho alegrias, que eu consigo hoje tocar instrumento com meu filho, que eu consigo brincar com eles, coisa que eu não conseguia fazer antes, com a minha esposa, um relacionamento tão íntimo, que a gente dá risada juntos, a gente planeja. Quando foi a última vez que você sentou com o seu esposo, com a sua esposa, 2 horas conversando livres, abrindo o coração um ao outro? Quando foi essa última vez? Sabe, eu quero resgatar esses códigos. Eu quero que você, ao visualizar esse panorama, consiga visualizar o seu relacionamento. Eu tenho dito, palavras têm poder. As palavras têm poder. O que eu vou colocar na mente e no coração de vocês hoje são palavras, mas elas têm poder. Elas têm o poder de transformar as suas decisões, a sua alma e o seu coração. Aqui a gente está para falar sobre a família restaurada. Olha ali, ó, FR Code, o código da família restaurada. É sobre isso que se trata, esse evento. Existe restauração para um casamento separado? Existe. Existe restauração para um casamento infiel? Existe. O que basta? Basta querer. Basta querer. Vamos lá. Vocês estão preparados? Chico, coloca aquela música lá. Eu queria que a gente pegasse essa energia agora. Porque o que eu quero colocar com vocês é com muito carinho, muita admiração por você, pela força que você teve de chegar até aqui. Então, não perca esses próximos 20 minutos, talvez, que a gente vai falar. Tá rolando a música, Chico? Tá rolando a música. Eu não escuto aqui no estúdio, mas vocês estão escutando aí no áudio. E é o seguinte, galera. Aquece o coração. Se você quiser, levanta, respira, tá? Se estica. Porque agora a gente vai entrar num clima muito massa. Olha aí, chegou. Chegou. Vem cá, amor. Eu vou trazer minha esposa aqui. Antes da gente começar, tira aí a música um pouquinho, Chico.
Júlia tá chorando. Oi, lindinha. Essa aqui é a Romina, é minha esposa. Acho que nem precisa, Chico, ela fala aqui com a gente. Fica tranquilo. É o seguinte, a Romina vai falar um pouquinho sobre a visão dela, de como que era o nosso casamento. E hoje, o que ela percebe das mudanças, o que mudou, o que faz sentido hoje que não fazia antes. Fala bem aqui, Nina. Eu vou... Não vai fazer barulho. Então, eu acho que em todo casamento a gente quer ser feliz, quer ter, né, uma vida com propósitos. E acontece que às vezes a gente percebe que não tá tudo tão ruim, mas também não tá bom, né? A gente segue o rumo, né, como se a correnteza levasse a gente. O tempo, atividades, trabalho, tudo leva. E termina que a gente deixa um pouco de viver essa vida em casal, né? E depois que começou toda essa transformação, começou pelo Rodrigo, eu percebi que nós precisamos mudar para que esse relacionamento pudesse ser mais parceiro, mais íntimo e que realmente tivesse esse propósito certo para a gente andar num caminho guiado, né? Em amor, em confidência, em parceria, mas que tivesse um sentido e um propósito. É isso. É isso. A pequena tá chorando ali, gente. A gente faz conteúdo depois no Instagram, vocês acompanham lá. Obrigado. Ter 3 é muito legal, mas tem que ter tempo, né? Obrigado, Tem amor. mais. Galera, um relacionamento não é fácil. Eu acho assim, o meu conceito hoje é que você ter uma família, você ter um relacionamento muito íntimo e muito conectado com uma pessoa é simples. Ele é mais simples do que conflitivo. Ele é mais fácil de lidar do que quando se tem conflitos. Mas ele não é fácil. É simples, mas não é fácil. E se é simples, mas não é fácil, qual tem que ser o nosso esforço? O nosso esforço tem que ser simplificar as coisas. Eu perguntei numa das lives que eu fiz, lá atrás, acho que uns 20 dias atrás, eu perguntei assim pra galera, e aí, o que vocês acham? A vida é simples ou ela é complexa? Alguns falaram simples, alguns falaram complexa. Eu falei assim, nenhuma nem outra. A vida é prática. A vida é você colocar em prática as coisas. Por isso, simplifique. A vida é prática, simplifique. Esse é mais um código. Esse código é muito, muito legal. Porque você pensando assim, poxa, é muito difícil, é muito complexo. Não. Eu preciso só fazer, eu preciso praticar. Quanto mais eu praticar, mais simples vai me tornar aquilo. Então, simplifica. E agora sim, Chico, põe a música lá de novo. Eu quero colocar aqui, eu não quero me delongar de verdade, porque eu quero entregar algo que é valioso, que para mim foi muito valioso. Eu quero deixar para vocês começarem essa jornada. Música rolando, prepara o seu coração. É o seguinte, códigos precisam ser desvendados, códigos precisam ser resolvidos. A gente precisa achar o caminho. E eu quero te dar, mediante 3 visualizações, 3 panoramas, tá bem? O primeiro panorama é o eu, você. Esse é o primeiro panorama, você. O segundo panorama é o nós. É o eu e ela, o eu e ele é o nós. Beleza? Esse é o segundo panorama. E o terceiro panorama é o filhos, é o eles. Nós com eles, certo? Filhos. Então, esse é o código da família restaurada. Visualizar o eu, visualizar o nós e visualizar o eles, os filhos. Tá ok? Então, Chicão, pode tirar. Eu quero começar falando sobre o eu. Vamos lá? Pra gente falar sobre o eu, Lauro, você coloca aqui a câmera. Foca bem aqui nesse código aqui. Vocês estão vendo esse símbolo que parece o símbolo do QR Code e eu pedi para o gráfico colocar ele como se fosse um labirinto. Visualiza bem essa imagem e eu te faço a pergunta. A pergunta que eu te faço é, aonde você está hoje? Aonde você está?
nesse labirinto da sua casa? Porque responder essa pergunta vai trazer uma outra pergunta. E essa segunda pergunta, que é o primeiro código, é o primeiro grande código dessa noite sobre você. A pergunta é a seguinte: quem é você? Você me entende quando eu te pergunto isso? Eu quero baixar o tom da voz um pouquinho, eu quero te colocar com muito carinho tudo isso. Quem é você? Quando se trata de falar sobre relacionamentos, o ponto principal da história não é o outro. O ponto principal da história é você. Porque você tem o controle das coisas. Você consegue entrar dentro de si mesmo e visualizar o seu panorama. Mas muitas vezes o orgulho, o egoísmo não permitem, causam interferência e você começa a se colocar numa outra postura e joga a bola para o outro. Certo? Isso não acontece no FR Code. Isso não é o propósito do FR Code. O propósito do FR Code é criar homens, é criar mulheres. Sabe aquela história de meninos e homens, meninas e mulheres? É isso. O FR Code é maturidade. É para trazer maturidade para você. Então, quem é você? Quem é você? Essa é a grande pergunta. Sabe, eu quero colocar duas respostas para você se visualizar no seu relacionamento. Você é o fake dissimulado ou você é o sincero perdido? Ou a fake dissimulada ou a sincera perdida? Por que eu faço essa brincadeira? Que? Pede pra comentar a hashtag aí. Hashtag, beleza. Lauro, o Lauro aqui pediu para colocar a hashtag, se você é o fake dissimulado ou se você é o sincero perdido. Por quê? Eu vou fazer essa brincadeira para a gente tornar descontraído aqui. O fake dissimulado, ele é aquela pessoa que ele realmente é fake. É falso. O que ele faz, ele sabe que ele está errado. Ele é infiel. Ele mente. Ela é infiel. Ela mente. Ela não coloca as coisas na mesa, mas é dissimulado. Acho que está tudo certo. Chega lá, não sei o que e tal. Geralmente, esse fake dissimulado, o que ele faz? Ele joga a culpa no outro. Porque você não faz coisa direito, por isso que não acontece, por isso que eu sou assim. Se você não faz... É um fake dissimulado. Isso é terrível, você ser um fake dissimulado. A sua vida, você mente o tempo todo até para ti mesmo. Isso é terrível, ser um fake dissimulado. Mas por outro lado, existe o sincero perdido, ou a sincera perdida. Quem que é o sincero ou a sincera perdida? É aquela pessoa que ela não é fake. Ela é extremamente dada. É uma pessoa que fala assim: poxa, eu faço tudo por você, eu faço tudo por esse relacionamento e nada acontece, né? E fica perdido no tempo e no espaço, não enxerga o que o outro realmente está se dissimulando, que o outro está usando ela mesma, né, para se aproveitar da situação. Né? Geralmente, por exemplo, uma mulher, e acontece com homens também, mas uma mulher que é mais comum, a sincera perdida, o que ela faz? Ela trata o marido como se fosse mãe dele e não como se fosse, de fato, né, a esposa. Então, a sincera e perdida, ela não entende o porquê das coisas, mas as respostas estão ali. As respostas estão ali. Você faz tudo pelo outro e o outro desdenha de você. Existe algo muito errado. Pega esse código também. Nunca num relacionamento existe um culpado. Sempre existem dois. Tudo bem, um é sincero, um está querendo resolver as coisas, mas não é do jeito correto, não é do jeito certo. Então ele acaba perdendo o foco, né, e o outro se aproveitando dela. Mas eu quero te colocar algo precioso. Eu quero te colocar o pano de fundo sobre quem é você. Você não deve nem ser o sincero perdido e nem o fake dissimulado. Quem que você deve ser na sua história? Você tem que ser você mesmo. Com todas as suas sinceridades, com todos os seus sonhos, com todas as suas virtudes. Aonde existe um relacionamento em que você tem que ficar controlando o que você fala, regulando as coisas, não está certo. Esse regular das coisas faz com que você simplesmente não seja você mesmo. Um fica regulando por ser fake, o outro fica regulando por ser sincero, porque dá atrito. Tem muitos relacionamentos assim. Talvez o seu relacionamento esteja assim. Você é
amado, você é amada. Eu quero te colocar um código precioso aqui. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é rainha dentro do seu lar. Você é rei dentro do seu lar. Rei e rainha não se aproveitam um do outro. Eles cruzam caminhos no sentido de que o rei está interessado em que a rainha não tenha tanto trabalho. A rainha está interessada em que o rei não tenha tanto trabalho. Os dois se afagam, os dois se complementam, os dois estão totalmente preocupados. Eu, por exemplo, lá em casa, estou preocupado com que a Romina diminua a carga dela com as crianças. A Romina está preocupada com que eu no trabalho não fique tão estressado. Então a gente faz um pelo outro as coisas. A gente troca. Eu caminho 100% por ela, ela caminha 100% por mim. Essa identidade real dentro de um relacionamento. Você vale muito. Você é precioso, você é preciosa. Você é imagem e semelhança de Deus, criado para governar, criado para criar coisas e transformar as coisas à sua volta. Não é isso que está escrito? Você é isso. Esse é o ponto. Mas ainda continuando no eu quero colocar outra situação. Quando você entende quem é você dentro do seu relacionamento, o segundo ponto, o segundo passo, melhor dito, é você precisa saber quais são as suas necessidades vitais e quais são as suas responsabilidades dentro desse relacionamento. Numa mão, necessidades do seu íntimo, da sua alma. E na outra mão, responsabilidades que você tem. Certo? Porque é uma mão de duas vias o relacionamento. Existe troca. Por isso, as suas necessidades vitais não podem ser egoístas ao ponto de usurpar do outro a energia dele, a força dele. Não, as energias de vocês precisam se renovar. Por isso a sua responsabilidade precisa estar. Quando você equilibra essas coisas na balança, você realmente entendeu o que acontece. Então, eu vou colocar aqui as minhas 3 necessidades vitais. As minhas 3 necessidades vitais é estar bem com a minha família, em primeiro lugar. Segundo lugar, estar bem com a minha parte espiritual, com o meu relacionamento com meu Deus. E terceiro lugar, estar bem com o meu trabalho. O meu trabalho me gera sentido de viver e me gera propósito. E eu estou aqui hoje fazendo exatamente isso. Sou médico, faço plantões também, sou cirurgião, mas ao mesmo tempo estou aqui, porque eu entendi que isso faz parte da minha missão de vida e do meu propósito. Eu quero estar aqui. Eu estou aqui porque isso me dá brilho nos olhos. Essas 3 coisas são as necessidades da minha alma. A minha esposa está aqui me acompanhando com os 3 filhos porque ela entendeu que isso é uma necessidade minha. E nós entramos num acordo e isso faz bem para ela também, eu estar aqui. A nossa família, a minha parte espiritual e a minha parte de trabalho estão plenas hoje. E cada vez mais. Essas são as minhas necessidades vitais. Mas as minhas obrigações, as minhas responsabilidades eu também não deixo de lado. Porque é uma mão de duas vias. O que eu fazia antes? Eu gostava de sair de casa e estar com os amigos e fazer coisas que, enfim, ocupava o tempo que eu estaria com a minha família. E quando eu chegava em casa, eu tinha uma mulher estressada, eu tinha filhos estressados, eu tinha um relacionamento que se desgastava. Então, eu tendo responsabilidades como marido, eu não posso ficar. Eu preciso escolher. Eu fiz uma escolha, ter uma família. Então, eu preciso, dentro dessa escolha, ser homem. E agora, puxar a responsabilidade para o meu lado. Você percebe? Essas 2 coisas. E a terceira das coisas, ou o terceiro passo dentro do eu, ele é o passo que talvez é o mais importante para você aqui nessa noite. Dentro do eu. É a decisão. Porque como você se sente em relação ao outro? Existem muitas pessoas aqui que estão à beira de separação ou se separando. Como você se sente? Você se sente traído, humilhado, abandonada, rejeitada, talvez, diversos sentimentos. E isso trazem emoções, a gente aflora isso. Mas a pergunta é o quanto você está disposto a trilhar esse caminho. Você está disposto, você está disposta? Então, disso, aqui a gente consegue ver o panorama do eu. Eu perguntei, onde você está dentro desse labirinto? Você já consegue responder. Quem é você? Você entende as suas necessidades e as suas responsabilidades? E hoje, você tem energia e gás para lutar por esse relacionamento? Para enfrentar tudo isso? Quando eu entendi tudo isso,
E olha que eu tava num quadro depressivo mesmo. Não de cama, né? Deitado, mas assim, se eu pudesse ficar na cama e não levantar, eu não levantava mesmo. Eu realmente estava mal. Quando eu escutei palavras como essas que vocês estão escutando, isso me deu ânimo, isso me deu força, isso começou a fazer eu agir e eu caminhar em direção a uma reforma, a uma transformação, a uma restauração da minha família. Cola aqui nesse Instagram, porque todos os dias eu deixo uma postagem, um insight, algo. Sempre vou estar fazendo algo para você realmente tirar forças e restaurar a sua família. Quando você não tem forças, você precisa colar em quem tem energia. E aqui tem, e tem de sobra. Hoje, isso é muito bom. Porque há um ano atrás eu não tinha nada, estava vazio esse copo, como se fosse um copo vazio. E hoje eu tenho de sobra para te dar, para colocar aqui. Então é por isso que eu estou nessa missão. Aonde você está? Vamos para o segundo ponto, o segundo aspecto, que é o nós. O nós é você e seu cônjuge. Você e sua esposa, você e seu esposo. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: como você lida com o desconhecido que você casou anos atrás? Como lidar com essa pessoa que se tornou um desconhecido total, um estranho dentro de casa? Eu gosto muito de pensar da seguinte forma. Pega esse código. Existem dois grandes propósitos dentro do casamento. Os dois grandes propósitos que são para todos os casamentos, universal. Para o meu, para o seu, para o vizinho, para de todo mundo. Esses dois propósitos, o que é um propósito? Um propósito é uma missão. Um propósito é algo que faz todo sentido buscar diariamente aquilo. O propósito é algo que protege a sua vida, o seu casamento. Então, os dois grandes propósitos do casamento, se você puder anotar, anota. O primeiro deles é resolver os problemas juntos. Esse é o primeiro e grande propósito. O segundo propósito do casamento é desfrutar dos maiores prazeres da vida juntos. Quando eu entendi isso, a transformação e o impacto que aconteceu foi imediato. Isso aqui a gente conseguiu começar a andar mais rápido em casa. Porque o que aconteceu? A gente transformar a nossa casa numa solução de problemas, problema você vai ter todos os dias. Problema a gente tem todos os dias na casa, a gente tem todos os dias no trabalho, a gente tem todos os dias na família, todos os dias a gente tem um problema para resolver, um pepino para resolver, e você também não é diferente. Eu tenho problemas e você também tem problemas. Por isso, resolver os problemas juntos, entende? É um grande propósito do casamento. Poxa, amor, tem tanta coisa para fazer hoje, a gente tem que, sei lá, tirar xerox de documento, tem que pagar tais contas, tem que levar as crianças na escola, tem que limpar a casa, tem que fazer comida, papapá. É um monte de problema. Beleza, amor? O que eu posso fazer? O que você pode fazer? A gente faz e resolve. Ah, estamos num problema sério financeiro. Vamos juntar. Eu queria te dar um dado muito importante. Você sabia que a segunda maior causa de separação ou de conflitos no relacionamento é financeiro? É por conta de uma má organização financeira, de decisões ruins, ou de quando um é gastão demais e o outro quer segurar, isso dá conflito demais. A primeira causa de separação é a incompatibilidade emocional, infelizmente. A segunda causa de separação ela é financeira. Então, percebe como é importante a gente criar o hábito de resolver problemas juntos. E o segundo propósito, que é desfrutar. Vem cá, eu queria te trazer aqui. O que são prazeres da vida? Viajar, dormir junto, o sexo, comidas, diversos alimentos. Há quanto tempo você e seu parceiro, talvez parceira, não saem juntos, não tem um jantar ou preparam uma comida juntos em casa? Isso é fantástico, isso faz parte de um relacionamento extraordinário. Por isso, desfrutar dos maiores prazeres da vida, eu quero te dar uma semente aqui, eu quero te dar uma dica. Já é um passo, eu ia falar depois, mas eu vou falar agora. Essas sementes
você fazer coisas juntos com o seu parceiro. Talvez vocês dois falem, tá desgastado, tá ruim. Começa um passeio, uma conversa. Façam um almoço juntos, um churrasco juntos, preparem juntos, sirvam os filhos, chamem uma família e sirvam essa família com a comida. Vocês vão ver o benefício do servir, do se doar ao outro. Isso é fantástico quando se faz junto, em dois. Desfrutar dos maiores prazeres da vida. Disso se trata, desfrutar desses prazeres. E enfim, eu queria deixar só picando aqui mais 3 situações que dentro de um relacionamento também são extremamente relevantes. Essas aqui, eu diria que assim, a gente é cego. A gente por não entender isso que eu vou falar agora, o nosso relacionamento ele se torna algo monótono, ele se torna algo onde os conflitos aparecem mais rápido e as brigas também. O primeiro deles é o temperamento. Você sabe o que é o temperamento? O temperamento, ele é simplesmente a forma como nós reagimos ao mundo. A forma como o seu esposo, a sua esposa reage ao mundo. Por exemplo, quando alguém grita com você e briga com você, qual que é a sua reação imediata? Você conhecer isso do seu esposo e da sua esposa exatamente, saber se ela é colérica, melancólica, fleumática, se ela é sanguínea. Você conhecer isso do seu marido também, isso é extremamente relevante. A segunda coisa é saber a linguagem pela qual o seu cônjuge te ama mais. Percebe que você a ama ou o ama. Por exemplo, a Romina, ela me ama muito. Muito mais, ela brilha os olhos dela quando eu dou qualidade de tempo para ela. Quando eu falo minha linda, meu amor, eu brinco com ela, a gente tá junto, faz um passeio junto, só conversa. Durante ontem nós viajamos, a gente conversou várias. Isso é algo fantástico dentro do relacionamento. Ela faz simplesmente, ela brilha os olhos dela. E para mim, é palavra de afirmação. A minha linguagem é quando ela fala, amor, vai dar certo, tô contigo, vamos junto nessa. Quando ela põe isso, eu falo, uau, essa mulher é fantástica, essa mulher está comigo. E aí eu vou junto. Isso tudo faz com que a gente tenha um relacionamento mais gostoso. E a última situação que eu quero colocar aqui, o último código aqui dessa segunda parte, é que as conversas e os confrontos, eles precisam existir dentro de um relacionamento a dois. O que seriam conversas e confrontos? Conversas você sabe, é vocês sentarem e falarem, olha, talvez isso aqui não esteja tão bom, talvez a gente tenha que ajustar isso, beleza, tal. Existe concordo, né? Existe assim, beleza, vamos ajustar. Agora o confronto, eu queria que você entendesse ele da maneira verdadeira como ele é. O confronto é quando a gente coloca uma situação difícil em pauta para que o outro enxergue que ele precisa crescer. Num relacionamento, às vezes, o amadurecimento de um dos cônjuges é mais rápido do que o do outro. E tá tudo bem, isso é normal. Isso é normal em todos nós. Você vê no seu trabalho que isso acontece também. Mas se você enxergou algo que você amadureceu mais rápido, o seu cônjuge precisa amadurecer, às vezes, para ele amadurecer, para ela amadurecer, você precisa ser mais enfático. Não me interprete mal. Confronto não é a mesma coisa que afronta. Afrontar é você humilhar. Afrontar é hostilidade, é você hostilizar. E isso não pode acontecer dentro de um relacionamento. Agora, o confronto, você pega, põe a sua energia e fala, amor, assim as coisas não estão funcionando. Eu enxerguei que isso precisa ser feito. Vamos testar desse jeito. E aí, segundo a criatividade, segundo o relacionamento de vocês, segundo a intensidade, você vai fazer o outro crescer. Você vai trazer ele contigo. Esse é o objetivo. Esse é o grande objetivo. Sabe? O perdão e o arrependimento. Essas duas situações precisam estar constantemente dentro de um relacionamento saudável. Eu queria aqui abrir algo especial. Talvez o seu cônjuge não esteja nem aí. Ele está cansado, ele talvez está em fuga, não está nem aí para o que você pensa, para o que você quer mudar, não importa o esforço que você faça. Eu quero te dar a lei da ação e da reação. Quando você agir sobre o seu esposo ou sobre a sua esposa, use sabedoria.
Essa sabedoria, ela está conectada ao seu propósito nesse relacionamento, que é resolver os problemas juntos e que é viver os maiores prazeres da vida juntos. Então agora, quando você pensar em agir para consertar o seu relacionamento e você é que está dando o primeiro passo, pensa nessas duas coisas. Precisamos resolver problema ou precisamos viver experiências de prazer junto. E você vai criar intencionalmente momentos com esse cônjuge. O código desse segundo momento, ele seria o código da empatia. Quanto mais empatia você tiver pelo seu marido, pela sua esposa, o que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar dele, se colocar no lugar dela. Você olha para ele e fala, caracas, agora eu entendo o temperamento, eu entendo a linguagem do amor, eu entendo que a gente precisa conversar, e coloca-se no lugar do outro. E você transmite essa energia. Você transmite para ele essa empatia. Eu te entendo, eu quero, mas vamos resolver isso aqui. Eu quero melhorar. Eu quero viver essa vida magnífica contigo. Eu quero resultado de felicidade, de paz dentro do meu coração. Você está disposto a caminhar isso junto comigo? Vamos! E faz o convite. E aí depende do contexto, da intensidade, você pode criar vários momentos. E por último, eu quero falar o código dos filhos. O código de ser filho. Eu já estou até me delongando aqui nessa live, mas eu não posso deixar de falar isso. Porque talvez o seu filho, criança ou adolescente, você tem muitos conflitos com ele. Eu quero só dizer duas coisinhas sobre isso. As crianças, elas são como esponjas emocionais. Olha só, quando você joga uma carga emocional sobre ela, gritando, brigando, sendo hostil com a criança, ela vai absorver, ela vai fazer três coisas. Ela vai absorver, ela vai julgar aquilo que você fez e ela vai devolver. Ela vai absorver, vai julgar e vai devolver. E ela pode devolver de diversas formas, através de birra, ela pode devolver através de agressão, ela pode devolver através de se encolher e se isolar. E aqui eu queria que você voltasse também um pouquinho para trás, sobre a sua história, quem você é, sobre quem você é lá atrás. E você pensar nessas 5 situações que eu vou te falar. Rejeição, injustiça, abandono, humilhação e traição. Se você foi rejeitado, qual que é a sua reação? Se a sua criança está sendo rejeitada, qual que é a reação dela? A reação mais comum dessa criança vai ser escapar. Se ela está sendo rejeitada, ela vai tender a sumir, a querer desaparecer das situações. Ela vai escapar. E se você tem essa reação de querer escapar de um problema, quando entra em conflito, você escapa, você foi uma criança que provavelmente foi rejeitada. E precisa ser trabalhado isso. Em segundo lugar, injustiça. A injustiça, ela gera uma raiva muito grande dentro da criança. E a criança se torna uma pessoa rígida. Já viram aquelas crianças que se põem rígidas? Talvez você foi essa criança. Isso é por injustiça. Um terceiro padrão é o abandono. Quando você foi abandonado ou se a criança sua se sente abandonada, a reação dela vai se tornar dependente. E olha só que coisa muito, muito interessante. A dependência faz com que talvez você dependa do seu esposo, você dependa da sua esposa e tudo o que ele faz com que você reaja assim, não, mas eu não posso separar, eu dependo dele, eu dependo dela. Essa reação é por um abandono. E talvez você está transmitindo também esse abandono para as crianças. Eu estou falando tudo isso porque isso gera consciência. Isso gera na gente aquele padrão de, poxa, beleza, eu estou nesse lugar. E agora eu preciso me movimentar, eu preciso me mexer. Os últimos 2 é a humilhação. A humilhação vai trazer o masoquismo. O masoquismo é aquele sofrimento. Quando você foi muito humilhado, ou se uma criança é muito humilhada, ela sempre vai ser uma criança sofredora, que se coloca numa posição de que eu não consigo, eu não posso, né? Um coitadismo, um vitimismo, por causa de humilhações repetidas. E por último, a traição. Uma criança pode ser traída? É claro que sim. Uma criança pode ser totalmente traída pelos pais.
quando combina e não cumpre, quando fala que vai fazer uma coisa e faz outra. Essas traições que vai acontecendo faz com que, infelizmente, a gente sinta desprezo pelos pais. E aí foi o que uma das pessoas falou ali, comentou na live, que foi o seguinte: você vira uma pessoa que absorve, que quer reter para você mesmo. Você perdeu algo porque foi traído, então você vira uma pessoa que quer reter para você tudo aquilo. Você vira uma pessoa totalmente controladora. E é isso o que eu queria colocar nesse panorama para vocês. Essas três situações de ser o eu, o nós, a nossa relação, né, como casal, e depois o eles, as crianças e os filhos. E sabe, tudo isso daqui, existe assunto, existe muito assunto aqui. E eu quero te falar que eu gostaria muito de ficar mais horas contigo aqui. Eu queria que a gente falasse muito sobre esse assunto. Mas a gente não tem tempo. A gente não consegue falar tanto sobre esse assunto porque é difícil a gente controlar esse tempo. Por isso eu quero te fazer um convite agora. Tudo isso que eu vivi, toda essa transformação dentro da casa, todos esses aspectos que foram consertados, é possível restaurar com simplesmente um código, uma fórmula específica que eu encontrei. E essa fórmula eu queria que você anotasse. É a fórmula que fala o seguinte: conectar-se à fonte. Nós precisamos nos conectar à fonte. Em segundo lugar, nós precisamos voltar a nós mesmos. Em terceiro lugar, nós precisamos compreender alguns assuntos. E em quarto lugar, praticar. Eu quero te falar sobre isso rapidamente. O código-fonte que existe nesse FR Code, ele é sobre a sua vida e é sobre a minha vida. Conectar-se à fonte significa você conectar aquilo que te dá energia, aquilo que te renova, aquilo que te traz novas forças. Quando eu descobri isso, que eu me conectando à fonte, que era Deus, que era a minha esposa, que eram os meus filhos, essas três fontes, a gente começa a ter uma energia que vai se multiplicando, e vai enchendo, e vai crescendo. E a gente começa a reter essa energia e conseguir ir adiante. Quando a gente compreende essa fonte de energia, a gente precisa voltar a nós mesmos. Esse passo ele é extremamente importante, por isso eu fiz esse símbolo. Esse símbolo de voltar a nós mesmos, ele significa voltar-se para dentro de si. Depois, você buscar conhecimento, buscar o grande conhecimento, porque não adianta a gente voltar a si mesmo e depois buscar conhecimento à toa. A gente precisa fazer essas duas coisas. Em terceiro lugar, a gente precisa também sair adiante, fazer com que aconteça. Quando você volta para dentro de si mesmo, quando você entende que é dentro de si que você precisa rever tudo isso que foi falado, quando você entende que é colocando nas mãos o seu conhecimento e também indo à prática, colocando em prática tudo isso que você aprendeu, é aí que a transformação começa a acontecer. Dentro de você, dentro do seu casamento e dentro dos seus filhos. Eu tenho um convite para te fazer. E esse convite ele é super especial. Eu vou lançar um curso hoje, daqui a pouquinho. E esse curso ele vai estar disponível nas plataformas digitais. Esse curso ele se chama FR Code. O curso FR Code ele está inspirado na transformação que eu tive. E eu quero inspirar você a viver essas transformações também dentro da sua família, dentro do seu contexto e dentro da sua realidade. Eu vou te comentar como que ele está construído. A estrutura desse curso é exatamente feita em 3 módulos, onde o primeiro módulo ele fala sobre você e sobre mim, tá? Ele fala sobre o eu. O segundo módulo ele vai tratar das relações de casais. E o terceiro módulo ele vai tratar da relação com os filhos. Exatamente o que a gente falou aqui hoje. Essas 3 dinâmicas. E nesse curso a gente tem 10 horas aula.
tá bem? 10 horas que a gente vai estar junto, vai estar combinando. Só que eu queria também colocar alguns bônus. Não é simplesmente só o curso. O curso ele está complementado com o primeiro bônus, que é um atendimento. Eu quero dar de uma maneira especial um atendimento para 5 casais. Os 5 primeiros casais que se inscreverem nesse curso, eu vou dar um atendimento super especial para esse casal, para identificar os problemas desse relacionamento, para conseguir enxergar os pontos cegos que estão nesse labirinto e também para conseguir planejar os primeiros passos para vocês saírem. Em segundo lugar, o segundo bônus que eu quero deixar para vocês é 3 mentorias que a gente vai fazer durante o curso. Não vai ser só as 10 aulas gravadas, os 3 módulos, né, as 10 horas de aulas gravadas. Nós vamos ter 3 aulas, uma aula por semana de mentoria em grupo. Tá? Essa mentoria em grupo a gente vai tratar, vai abrir o coração. Né? Quem tiver algo a falar, algo a colocar, eu vou também expor um assunto específico. A gente vai falar na primeira semana sobre o eu, na segunda sobre o casal e na terceira sobre os filhos. E mais um bônus que a gente vai ter, o terceiro bônus. Essa é a primeira vez que eu estou lançando esse curso. E por ser a primeira vez, eu não queria deixar passar em vão. Você sabe que tudo se trata de confiança. Tudo se trata de gerar confiança. E eu quero gerar uma confiança muito grande dentro da vida de vocês. Eu quero gerar uma transformação dentro da vida de vocês. E por essa confiança que vocês estarão depositando em mim, nesse primeiro curso, eu quero dizer, esse curso ele vai ser vitalício para quem entrar nessa primeira turma. Esse curso nunca mais vai ser vitalício, ou seja, todas as atualizações posteriores, todas as mentorias posteriores, todos os eventos posteriores, quem entrar nessa turma vai ter acesso para o resto da história, para o resto da vida. Eu não vou nunca bloquear o acesso a esse curso. Só para essa turma. E por último, o último bônus que eu quero deixar é o acesso ao grupo exclusivo do Facebook. Nós vamos criar um grupo e lá que vão rolar as nossas lives, lá que a gente vai se conversar, trocar experiências, trocar aquilo que você vive e deu certo na sua família com aquilo que o outro vive e deu certo na família do outro também. Além disso, eu quero dar a garantia, aquela garantia de cursos de 7 dias. Essa garantia ela é totalmente especial, porque se você comprou e achou que não é para você esse curso, em 7 dias, se você pedir para a gente o reembolso, a gente vai te devolver tranquilamente. Não tem discussão, não tem nada. Você vai receber o seu reembolso novamente. E por último, eu quero te falar sobre o preço desse curso. Esse curso / mentoria, ele poderia não custar nada. Ele poderia custar R$1.000, enfim. Nós colocamos o preço assim que a gente imaginou nele, pela entrega, pelo tempo, pelo esforço, de R$697. Esse bônus primeiro, com esse atendimento específico sobre o diagnóstico da família, sobre o entender sobre a família, ele custaria aí entre uma consulta e uma série devolutiva R$497, aproximadamente. Também o segundo bônus de 3 encontros de mentoria, cada encontro de mentoria sendo R$200, somando R$600. E por último, o bônus 3 de acesso vitalício, que isso não tem preço, isso simplesmente é algo que não tem valor. Você ter o acesso a essa plataforma para o resto da sua vida e melhorar as condições da sua família. O último bônus também, do acesso ao grupo do Facebook, parece algo simples. Simplesmente ali pode ter trocas preciosas para a sua família também e também não tem valor, não tem preço isso. Agora, o que a gente tem pensado? É o nosso primeiro curso, é o nosso primeiro lançamento. Eu vou estar também entregando tudo de mim, todo o meu aprendizado, todos os meus esforços para você, para a sua família, para que a gente consiga transformar vidas, transformar famílias. Por isso, o valor total de todo esse combo seria R$1.974. Mas eu quero fazer um preço bem especial.
Eu não quero realmente que as famílias, que o preço seja um bloqueio para você, que o preço seja um bloqueio para você entrar nessa mentoria. E é por isso que a gente vai baixar esse valor. Poderia ser 800, poderia ser 600, poderia ser 500, poderia ser 200. Mas a gente vai baixar esse valor para R$ 97,00 agora. E esse valor de R$ 97,00 ele vai ficar disponível até a meia-noite. Ele não vai ficar disponível mais além da meia-noite. Porque a gente entende que é algo que vai agregar muito. Vai agregar muito para a sua vida. Vai agregar muito para a nossa experiência e para o crescimento das pessoas. Por isso, esse valor de R$ 97,00 vai ficar disponível até a meia-noite de hoje. Depois desse tempo, amanhã, ele vai ficar disponível até a meia-noite de amanhã pelo preço de R$ 197,00. E depois disso, nós vamos deixar, esse preço de R$ 197,00 nós vamos deixar por um período talvez um pouquinho maior. Nós vamos vendo como que vai ser o andamento. Mas o preço mesmo fixo que a gente estabeleceu, ele é de R$ 297,00. Por isso eu quero te falar, agora falar a sua história e te fazer uma pergunta. Quanto vale a sua família restaurada? Quanto vale você ter filhos com respeito, com harmonia, numa situação extremamente tranquila, onde você consegue fazer essa troca com eles? Quanto vale uma família que sabe resolver os problemas, não tem brigas constantes, não tem xingamentos? Quanto vale isso para você? A nossa mentoria e o nosso curso vão começar na próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira à noite nós vamos começar a primeira mentoria. E vai ser o momento onde vai encerrar as inscrições. Por isso eu quero te convidar, fazer esse convite. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Eu quero estar junto com vocês nessa turma para que a gente possa crescer juntos e juntos conseguir transformar a nossa família e fazer o nosso país, a nossa comunidade um lugar muito bacana, um lugar maravilhoso. Eu repito, existe vida incrível em família. Basta você identificar os pontos cegos e começar a caminhar em direção a eles. Como que a gente caminha? A gente caminha... Oi? Massa, olha aqui, ó. O Lauro tá me falando. O link está disponível aqui no grupo de WhatsApp, aqui na live mesmo do YouTube. É só você clicar ali que já está disponível. Nesse exato momento nós vamos começar a fazer as primeiras inscrições. E se você fizer até meia-noite, você já vai ter acesso a todos os módulos, eles já vão estar disponíveis. São 10 horas de conteúdo gravados, mais as horas de conteúdo de mentoria que a gente vai fazer juntos. E isso vai ser construído juntos. E como é uma construção e é uma relação de confiança, eu quero entregar tudo o que eu consegui nesse período. Vai ser um desafio, vai ser um curso que vai durar 21 dias exatos. A gente vai encerrar ele 21 dias depois de ter iniciado. E nós vamos compartilhar histórias, compartilhar transformações, e eu quero poder ajudar você a viver a vida incrível, a vida magnífica em família. Aqui você tem o link, logo abaixo, aqui no próprio comentário, aqui nos próprios comentários do YouTube. Clica ali e faça até meia-noite. Os 5 primeiros eu vou ter uma mentoria mano a mano, uma mentoria específica junto com vocês para transformar o casamento de vocês. E depois desse período, né, depois desses 5, vai continuar 97 até a meia-noite, e depois desse período vai subir para 197. O time está aqui, disposto, o Lauro, o Reinaldo, e nós vamos estar atendendo as dúvidas. Se você, por um acaso, tiver algum problema técnico, que não consegue acessar essa plataforma, não está conseguindo fazer o acesso, pagamento, enfim, manda um WhatsApp para a gente, manda um e-mail para a gente no suporte que a gente vai atender todas as situações, tá bem? Fala com a gente que a gente não vai deixar ninguém para trás. Eu agradeço demais a confiança de vocês terem estado comigo até agora. Eu, Rodrigo mesmo, fiquei um pouco nervoso aqui na live, né? Primeira vez, a gente vai se ajustando, mas enfim, o que eu quero transmitir para vocês é exatamente esse conceito. A gente consegue sim mudar o rumo da história.
Porque o controle está na sua mão. O controle da sua família está dentro de você. Por isso lembre-se, a vida incrível está logo depois que a gente começa a transpassar esses bloqueios, esses problemas que você tem dentro da sua família, que você tem dentro da sua vida. Não deixe passar esses bloqueios. Maravilhoso, muito boa explicação. Rodrigo, pode me chamar no Zap. Boa noite, parabéns. Realmente passei pelo abandono quando criança e hoje passo o mesmo aos meus filhos. Olha só, Maria Zelo, eu quero te dar uma mensagem. Calma, calma, tranquilidade. Quando a gente dá um passo para trás, é mais fácil da gente visualizar. Eu gosto muito de metáforas e a metáfora que eu uso para ti é, às vezes a gente está muito em cima dos nossos filhos, muito em cima das coisas e fica querendo ser controlador demais. Dá um passo para trás. Quando a gente, por exemplo, na estrada, tá andando na estrada e vê um ônibus na frente, um caminhão na frente, fica colado nele, a gente não consegue passar direito. Se você desacelera um pouco e vê o caminho certo, você consegue com tranquilidade passar aquele ônibus, aquele caminhão, que são as dificuldades. Por isso, calma, tranquilidade. Gente, foi um prazer imenso estar com vocês. Para mim, é uma satisfação grandiosa. Por isso, eu mando um abraço enorme para a família de vocês, um carinho enorme. Continuem seguindo lá no Instagram, que lá sempre tem conteúdo diário sobre isso. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca ali no chat do YouTube. Se alguém tiver, pode também mandar acho que nos grupos de WhatsApp. Fique à vontade. Esse momento aqui nós vamos dedicar mais uns 10 minutinhos aí para você que tem dúvida, para você que quer perguntar alguma coisa. Vamos responder. Vamos estar aqui por vocês. E não se esqueça, está lá na plataforma da Hotmart. Você pode ir no link e fazer a sua compra agora, que ele vai estar disponível já o curso completo, os 3 módulos. Na verdade são 4 módulos, um de introdução e os outros 3 sobre o eu, sobre o casal e sobre os filhos. Por isso a gente está aqui para isso. E aí, Lau? Gente, um abraço. Milena aqui. Milena, um abraço para vocês. Foi muito massa estar com vocês. Que bacana, gente. A Sandra e o Serginho aqui também. Vários amigos aqui. Vocês são demais, hein? Tamo juntos sempre. Sempre, ó. Somos todos família. Tá certo. Beleza. Gente, nós vamos então desligar a câmera agora, mas a live vai continuar rodando. Para quem tiver dúvidas e quiser colocar no chat alguma coisa, a gente vai estar respondendo ali. Aquele abraço. Deus esteja com vocês e somos todos família. E é isso que nós precisamos, restaurar as nossas famílias. Um abraço.